Estamos falando todos os domingos à noite desse ano inteiro sobre o tema de discípulos, fazendo discípulos, discípulos fazendo discípulos. É o nosso tema, nossa mensagem também hoje à noite. Quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Mateus, vamos abrir o primeiro livro do Novo Testamento. Nós começamos nesse livro conhecendo quem é Jesus, a família de Jesus e todos os povos atrás de Jesus. Fala sobre o nascimento dele, fala sobre o batismo dele. Jesus com 33 anos e meio, mais ou menos, ele começou, com 33 anos ele começou o seu ministério. A primeira coisa que ele fez, ele foi batizado, sempre primeira parte. Ele não foi batizado para ser salvo, ele foi batizado porque ele ia começar o seu ministério andando, cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. E a primeira coisa que ele fez, ele começou a montar a sua igreja. Ele não pegou pedras, cimento, esse tipo de coisa para montar a igreja, porque a igreja não é esse prédio, a igreja são as pessoas que estão salvos, batizados e dedicados a seguir juntamente o Senhor, o Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, compartilhando uns aos outros com nossos dons, com nossos ensinamentos, com os nossos deveres, necessidades, um ajudando o outro, com o principal alvo para levar esse evangelho que nós recebemos para o mundo inteiro. Esse é o alvo de todos nós e devemos ser o alvo realmente da nossa igreja, todos os momentos. Em Mateus, depois, após o batismo de Cristo, ele começou a fazer isso. A Bíblia diz que ele saiu andando, pregando as boas novas e chamando vários homens para seguir, para ser pescadores dos homens. Jesus falou: eu vou te ensinar. Vocês eram pescadores, a maioria do peixe, deixa aquilo e eu vou te ensinar como ser pescadores, como alcançar homens para o reino de Deus. E eles deixaram tudo para seguir os primeiros discípulos. Sabemos que ele chamou 12 para ser os seus discípulos. E ele foi andando, pregando, fazendo milagres e curas. Já estava crescendo grandemente o nome de Jesus. Ele já estava ficando famoso nas cidades. E quando ele entrava nas cidades, foi difícil a ele simplesmente ensinar os seus 12 apóstolos, discípulos. Foi essa a parte principal do seu ministério. Em capítulo 5 de Mateus, a Bíblia diz em o primeiro versículos, Mateus capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, 12 homens, aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Agora capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos esse grande sermão da montanha, que é famoso. Quarta-feira passada eu peguei um pouco de capítulo 6 e dei a lição. Essa é a primeira vez que está escrito na Bíblia que Jesus senta com seus discípulos e começa a ensiná-los como é que é essa vida nova que eles têm. Como é que é para ser um discípulo do Senhor? Tem coisas muito diferentes. Tem maneira de viver que é muitas vezes completamente contrário ao que o mundo está ensinando. E ele começa a ensinar a eles. Por algumas semanas eu vou tirando em vários lugares, não talvez em ordem, mas eu vou tirando várias mensagens dessa mensagem de Cristo, porque nós estamos começando. Nós estamos começando a aprender o que é para ser um discípulo. E também, se nós já faz anos que somos discípulos de Cristo, já aprendemos essas coisas, já vivemos uma vida digna ao Senhor, nós
devemos ensinar os outros. E o que nós devemos ensinar aos outros? Como viver uma vida cristã. A nossa opinião? A história das igrejas? Não. O que Jesus ensinou. Nós baseamos tudo o que nós fazemos através das palavras de Cristo. E ele fala alguma coisa aqui, começando no versículos 10 a 12, que eu quero que nós pensamos hoje à noite. Em capítulo 5 de Mateus, versículo 10, 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurados, pode ser abençoados ou felizes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu falei que vivendo essa vida cristã é o contrário de uma vida que o mundo acha normal, porque é uma vida sobrenatural, é uma vida diferente que os demais, que é uma vida que Deus nos deu. Essa vida não nasceu quando nós nascemos. Essa vida nós recebemos espiritualmente quando nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador. É uma nova vida, semelhante à vida divina de Cristo. Então vai ser uma vida diferente. E nós temos o privilégio de viver uma vida diferente. Nem todos que aproveitam, mas o que Deus deu para todos nós que recebemos Cristo verdadeiramente como nosso Salvador, é essa nova vida. Então, quando ele fala assim, bem-aventurados ou felizes, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, o mundo não aceitaria isso. O mundo não seria feliz quando está sendo perseguido. Quando nós no mundo, com as pessoas, quer dizer, no mundo estão sendo perseguidos, eles querem vingança, eles querem sair, eles querem felicidade das coisas deste mundo. É completamente o contrário que eles pensam nas coisas de Deus. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é temporária. Nós vamos viver dependendo da sua idade. Eu tenho muitos mais anos para viver, mas dependendo da sua idade, pode ser muitos ou poucos. Mas nós temos uma eternidade lá no céu, para sempre viver com Cristo. E tudo que nós fazemos aqui, todas as decisões vão determinar onde nós vamos passar e como nós vamos passar a eternidade. Então, se é para mim ser perseguido por causa da justiça, não coisas erradas que eu faço, mas por causa que eu estou servindo Cristo na justiça dele, e por isso o mundo quer me perseguir, tudo bem, eu vou ficar feliz, porque eu sei que eu posso aguentar, até Deus vai me dar coragem e poder de aguentar essa perseguição temporariamente aqui na terra, porque muito maior vai ser as bênçãos no paraíso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11 diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultaram, os perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus deu essa mensagem uns 2000 anos atrás. A única coisa que eles conheceram de comparar com as suas vidas de seguidores de Cristo foram os heróis do Antigo Testamento. Todos eles eram judeus, todos eles desde pequeno aprenderam as Escrituras, o Antigo Testamento. Todos eles conheceram tudo o que aconteceu, muito melhor do que, infelizmente, nós hoje em dia, que nós não estudamos tanto. Eles conheceram bem as perseguições de todos os profetas. E Jesus está comparando a vida que eles iam tomar e receber com o passado. Hoje em dia, nós falamos deles. Já pensou nisso? Jesus falou para eles, esses 12, vocês vão sofrer, vocês vão ser insultados, vocês vão para a cadeia, vocês vão ser muito maltratados, mas seja alegre, porque também no passado os profetas sofreram também, para a honra e glória de Deus. Agora
nós olhamos para eles. E a Bíblia nos diz que como eles sofreram, todos os apóstolos foram maltratados, insultados, eles foram açoitados, muitos jogaram na cadeia e todos morreram cruelmente por causa da justiça de Deus. Então nós olhamos para eles, eles olharam para os profetas. Quem vai orar na sua vida? Quem vai orar? Quem vai lembrar o que você passou pela justiça? Seus filhos? Seus netos? Provavelmente ninguém vai escrever um livro sobre você, porque quem é perseguido pela justiça não fica famoso nesse mundo. Quem vai lembrar o que você passou, o que você aguentou, que você permaneceu firme até nas perseguições? Nós temos grandes heróis na fé, mas temos poucos hoje em dia, porque a palavra moderna hoje é para evitar, é para só viver recebendo as bênçãos de Deus, em que eu posso ter para melhorar a minha vida. Sofrer, sacrificar, ser perseguido, essa coisa que eu quero evitar. Quem serão os heróis da fé, nossa geração? Quando nós pensamos sobre perseguição, nós pensamos das pessoas, os malfeitores, os inimigos de Deus, as pessoas ruins mesmo, os Hitlers, os outros ditadores que mataram, massacraram muitas pessoas. E nós pensamos, aqui no Brasil não tem isso, não vou sofrer perseguição, não tem isso aqui. Vamos ver uma história que Jesus estava referindo quando ele falou para eles 2 anos atrás, de uma pessoa que sofreu muita perseguição. Deus teve um desejo, um alvo para ele atingir. E o povo ao seu redor não reconheceu isso. Não entenderam que o que ele estava recebendo, o sonho dele para cumprir, foi uma coisa de Deus. E por isso ele foi odiado, até pela sua própria família. Eu estou falando hoje à noite que muito da perseguição que nós vamos sentir hoje, não vai vir através dos inimigos, mas a maioria das vezes vem da nossa própria família. Às vezes vem das pessoas que falam eu te amo, dos seus amigos, porque eles não talvez entendem o que é que Deus está querendo fazer na sua vida. E quando você vai desvalorizar as coisas do mundo e supervalorizar as coisas de Deus e começar vivendo por essas coisas, tem pessoas que amam você, mas não entendem. Eu ouvi outro dia que as pessoas têm medo daquilo que não entendem. E quando a pessoa tem medo, às vezes uma maneira de expressar isso é através de perseguição. Vamos abrir nossas Bíblias para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 37. A maioria aqui com certeza já estudou, já ouviu, pelo menos. É uma história de um sonhador, um rapaz de 17 anos, um jovem, o filho número 11 de 12 meninos, outras meninas na sua família. Ele era um rapaz que amava muito o seu pai. Ele foi um menino obediente. Ele foi um menino certo, reto. Ele foi um menino que Deus tinha um grande plano para ele. Nós descobrimos no estudo sobre a vida dessa pessoa que ele era um tipo de Cristo. Muita coisa na vida que ele vivia fisicamente nos mostra espiritualmente o que Cristo ia fazer mais ou menos 2.600 anos depois. O nome desse rapaz, todo mundo está sabendo, é José. José recebeu de Deus com
15, 16, pelo menos com 17 anos, um sonho. Um sonho que ele não entendeu. Ele recebeu esse sonho de Deus que ele contou para os irmãos. Ele era número 11 de 12 irmãos. Ele nem teve a idade que o pai deixou ele ir junto com os irmãos para cuidar nos campos dos animais. Ele ficou com o pai. O pai amou muito José. O pai confiou muito em José. Muitas vezes a Bíblia nos diz que os irmãos às vezes fizeram coisas erradas lá nos campos, longe do pai. E ele mandava José para ir para ver como que estava. E José viu as coisas, voltou para o pai e contou. E às vezes ele contou o mal que os irmãos estão fazendo. Essa fez os irmãos não gostar. Por causa dessa confiança, por causa do fato que José nasceu da esposa Raquel, que ele amava, e só ele é o primeiro, o segundo foi Benjamim, e ele morreu quando ele nasceu. Ele amava, ele mostrou um pouco mais atenção também para o José do que os outros irmãos. Deu uma roupa de várias cores. Também essa fez os outros irmãos não gostar. Mas depois ele, com 17 anos, recebeu esse sonho de Deus. Foi uma época antes da Bíblia escrita. Deus comunicava com as pessoas através dos sonhos, através da palavra falada, mesmo para ouvir, e através dos profetas. Ele recebeu esse sonho. E o sonho, ele e os seus irmãos estavam no campo, amarrando o trigo que estava no chão, fazendo, como chama essa palavra? Fete. E estava tudo assim no chão. Ele falou que para os irmãos que tinha 12 e dele ficou em pé e os outros caíram em frente deles. E eles não gostaram muito. Falaram, então, você está falando que nós vamos nos prostrar, nós vamos adorar você, nós vamos honrar você assim? Depois ele contou outra que ele teve sobre a lua e o sol e tudo. Até o pai ficou muito chateado que até eu e sua mãe, nós vamos nos prostrar diante de você. Mas ele teve esses sonhos. Ele não entendeu muito bem como aplicar na sua vida, mas Deus já estava preparando a ele para algo muito importante. Eu quero que nós paramos aqui para refletir na sua vida. Deus está te preparando para algo muito importante. Todos nós aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Deus está comunicando conosco hoje à noite, ou através da sua palavra, através da música. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Deus quer que nós escutamos a voz de Deus. Deus quer que nós oramos para comunicar com Ele. Deus quer que nós lemos a nossa Bíblia, que Ele preparou para nós, para não ter que confiar em outras coisas. Agora é uma palavra perfeita aqui na nossa frente. Mas o alvo de Deus é para chamar todos nós para fazer algo importante. E esse algo importante é para ser um discípulo de Cristo, para aprender, para conhecer, para tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas, para viver uma vida que demonstra o amor de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Não se importa estar na perseguição, fora da perseguição, na alegria, na bênção, na saúde, doente, não se importa todas essas situações. Deus quer que nós apresentamos uma vida diferente que os outros. Então Ele está nos preparando por isso. Por isso estamos aqui. Ele deu esse sonho para José. Esse sonho causou muitos problemas dentro da sua própria família. A Bíblia diz que os irmãos odiavam ele por causa disso. Em Gênesis capítulo 3,
capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Vamos ver versículo 13. Os irmãos dele estavam longe no campo, cuidando dos animais. Gênesis 37, versículo 13 diz: E Israel, o nome do pai dele, o nome de Jacó, foi mudado por Deus para ser Israel. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Sequém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotá. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles, olha o coração deles, mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem, 19, aquele sonhador. Disseram uns aos outros: É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando a pessoa não entende uma coisa, ele tem medo. O mundo procurou matar Jesus Cristo. O que ele fez de errado? Ele andou aqui, depois do batismo dele, fazendo coisas boas, curando pessoas, levantando pessoas da morte, ensinando como amar uns aos outros, falando sobre vida eterna, prometendo algo que eles não podiam ter sozinhos. Ele só fez coisas boas. Ele ficou contra os hipócritas religiosos na época, que tinham poder. Mas ele é a pessoa perfeita aqui no mundo, nunca fez nada errado. Mas o mundo não entendeu. E sem entender, eles tinham medo de Cristo. E esse medo causaram para muitos inveja, e eles odiavam Cristo. Jesus até falou na oração dele em João capítulo 17, para não se escandalizar quando o mundo nos odeia, porque ele diz: me odiava primeiro e vai te odiar, não por alguma coisa que faz de mal, só porque não vai entender. E quando não entende, traz medo. Os irmãos de José, todos mais velhos, todos os mais 11 tribos de Israel, o povo que a nação de Israel foi construído em cima dessa família. Grandes homens, mas por não entender o relacionamento que José teve com Deus, eles odiavam ele e o planejaram matar. Está vendo que mal que faz o inveja, o mal que faz o mau entendimento? Essa mensagem hoje é sobre José e o relacionamento que ele teve com Deus, o plano que ele teve com Deus, o que ele fez. Mas temos que olhar do outro lado também, o mal, que as pessoas até pessoas boas, fizeram muitas coisas boas, mas olha o poder que o inimigo tem, quando a pessoa tem inveja, quando a pessoa quer vingança. Todas essas coisas são condenados por Cristo, porque transforma a sua vida e faz você querer fazer até a coisa pior nesse mundo. A perseguição de José não veio de fora dos inimigos, aconteceu dentro da sua própria família. E isso pode até acontecer mais hoje
especialmente aqui no Brasil, onde não tem perseguição de fora. Mas a perseguição maior que nós vamos enfrentar será com as pessoas que nós amamos. O Rubem, o filho mais velho, ouviu essa história, ele estava contra, José estava chegando, ele convenceu os irmãos para não matar, seria muita coisa errada, muito mal. Então o que eles fizeram, todos nós conhecemos a história, pegaram José, jogou ele dentro de um poço, tirou a roupa, estava com aquela roupa, tirou a túnica dele, eles mataram um bode, colocou o sangue desse bode na roupa de José e falou, vamos levar para o pai e vamos falar para o pai que o animal selvagem matou José. Estava chegando uma família que estava indo para Egito para vender as coisas, e quando eles chegaram, os irmãos pararam ele e falaram, tem um escravo aqui, quer comprar? E eles compraram por 20 pratas, 20 peças de prata. O preço de um escravo. O preço de um escravo entre 5 anos e 20 anos. Esse preço desse escravo, de 5 anos até 20 anos, custava 20 peças de prata. O preço de um escravo, em cima de 20 anos, o custo era 30 peças de prata. O preço que Judas vendeu Jesus. Eles venderam. Ele tinha 17 anos. Já foi separado do pai, dos irmãos que ele amava, maltratava, mandado dentro do Egito. Lá no Egito, esse casal que eles eram vendedores, vendeu para os outros, por causa das mentiras que ele sofreu, onde foi vendido, ele acabou na cadeia, um lugar muito mal, muito errado, muito mal. Ele sofreu muito perseguição, e ele era completamente inocente que tudo que estava acontecendo com eles. Ao invés de reconhecer o erro, os irmãos, em vez de tentando de descobrir o que eles não entenderam, ao invés de pedir perdão, ver os erros deles, eles odiavam o filho confiável, o filho obediente, o filho respeitado e amado do pai. Eles odiavam ele. Eles acharam que José era o problema da vida deles. E tirando ele, todos os seus problemas também iam desaparecer. Mas esse foi somente o começo dos seus problemas. Nós lemos que depois desse evento, 20 mais anos depois, quando eles estão enfrentados com uma grande fome na terra deles, sem saber que José ainda estava vivo, eles falaram, será que Deus está nos castigando? Porque a culpa que nós fizemos para o nosso irmão José, 20 anos depois, todos os dias, lembrando o mal que fez, pesando na consciência dele. O pecado que pesa nunca teve felicidade. Não vale a pena. A gente faz uma coisa errada, porque sempre vai pesar em cima da gente. Não se importa se nós achamos que é uma coisinha, uma vez e vai tirar todos os problemas. Se é uma coisa contra Deus, não vale a pena fazer. Ou se nós fazemos, devemos pedir perdão. Porque senão aquela coisa, é peso do nosso pecado, vai atrás da gente. Todos os dias, ano após ano. Com 17 anos, José foi maltratado, tirado da sua família, vendido como escravo, lançado na prisão em Egito por causa de uma outra mentira, mal respeitado, e sofreu assim por 13 anos. 13 anos. E nós reclamamos. Nós reclamamos quando coisas não acontecem hoje que eu pedi ontem. Nós reclamamos que Deus não está me abençoando como eu gostaria de ser abençoado por Deus. Eu não sei se eu posso permanecer firme, não sei se eu posso continuar sendo crente, que eu não estou sentindo essas coisas de Deus. Quando Deus tem um plano na nossa vida,
Ele vai cumprir esse plano no tempo dele. E Ele pede para nós esperar. Ele pede para nós continuar sendo fiel em todas as circunstâncias. Porque Ele quer fazer uma coisa grande com a nossa vida. E às vezes isso significa que nós temos que estar no lugar certo. Nós sabemos que o que Deus quis fazer com José era salvar uma nação, Egito, e salvar uma família para um futuro nação, Israel, onde ia nascer Jesus. Em único lugar onde Deus podia colocar um homem de honra, um homem respeitoso, um homem obediente, um homem que amava o pai e estava sendo amado do pai, ele tinha que estar dentro do Egito. José tinha que estar lá. E Deus trouxe ele. Talvez não pelo caminho que ele achava talvez melhor, mas foi como Deus preparou ele. Ninguém aqui podemos dizer que eu sei onde Deus me quer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas nós devemos ser fiel, estar aqui nesse momento e esperando para Deus fazer algo na nossa vida. Talvez nós vamos permanecer aqui até morrer, mas Deus tem um plano para nós aqui então. Vamos escutar, vamos estudar, vamos colocar em prática todos os momentos. Esses 13 anos que José estava na cadeia, nenhuma vez ele reclamou, nenhuma vez ele falou coisa mal contra Deus. Ele continuou sendo fiel sem entender o porquê. Eu acho que essa é a coisa mais difícil para nós hoje. Permanecendo fiel quando nós não entendemos as circunstâncias. Por isso, nossa fé não permanece na circunstância, não permanece naquilo que eu acho, mas está em Deus. E nós temos confiança que Deus sabe o melhor, Deus sabe o futuro, e Ele está deixando isso acontecer, não porque Ele não me ama, mas porque Ele está me preparando fazer uma grande coisa para Ele. O mais que nós sofremos hoje, o mais que nós vamos receber as bênçãos eternas, uma promessa de Cristo. Ele diz, vai ser meu discípulo, vai ser o meu seguidor, vai sofrer perseguição. Vai ser pelo inimigo? Pode ser, mas pode ser de dentro da nossa própria família. Mas não se importa de onde vem, nós temos que permanecer firme e fiel a Cristo. Deus continuou trabalhando na vida de José. E até com 30 anos da idade, ele saiu da prisão com Faraó e foi feito o primeiro ministro da nação do Egito. Finalmente, depois de 13 anos, ele estava começando a realizar o propósito por Deus tinha colocado ele naquela situação. Com certeza, todos nós devemos orar para Deus. Deus, me mostra a tua vontade na minha vida. Nós sabemos que a vontade de Deus é para receber Jesus como Salvador, ou para ser fiel a Ele, para trabalhar dentro da sua igreja, para falar de Cristo, para ser um grande discípulo, para discipular, para ensinar, para fazer uma diferença na vida dos outros e principalmente para ser uma pessoa correta diante de Deus. Mas quando nós oramos para Deus nos entregar, nos mostrar, nos preparar no seu ministério, temos que ser prontos para receber isso. Pode ser que Ele manda você a outro lugar no mundo. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui no Brasil, quando eu era um pouco mais jovem. Nunca imaginei isso. Tem pessoas em lugares muito difíceis, falando de Deus, que eles nunca planejaram, mas abrindo a sua vida para Deus, Ele começa a abrir as portas e você vai indo, e não é tão difícil. Eu lembro uma história de um missionário, ele ainda está vivo, ele é um índio nativo dos Estados Unidos, um American Indian, um índio nativo. Ele estava na guerra no Vietnã. Ele foi machucado, não por causa de batalha, mas de andar tanto naquela água, naquele úmido e tal, e o pé dele ficou tudo
molhado todos os dias. Ele começou a ter uma ferida no pé dele. E todo dia andando naquelas águas, nunca deu tempo para sarar, não tinha remédio certo. E estava ficando pior. E ele falou para mim que ele estava orando: Deus, tira essa dor, Deus, tira essa dor. Ele só orava para Deus tirar essa dor. O médico viu, levou para o hospital lá, tiraram a dor, cortou o pé fora. Deus respondeu a oração dele. Talvez não exatamente do jeito que ele quis, mas tirou a dor. Ele está falando para nós: toma cuidado daquilo que você ora. Depois ele foi para Arizona e ele aceitou Cristo. Ele começou a fazer um ministério junto com os outros índios lá. Ele foi dado um terreno para ter os cultos. A missão estava crescendo, de repente estava crescendo um pouco mais. As pessoas que não entenderam a razão dele estar aqui, as outras pessoas desse tribo começaram a ter inveja dele e pediram os chefes do tribo para tirar eles daquele espaço. E eles foram lá para tirar com a lei, mas antes disso, desculpa, eu esqueci de falar. Então, quando está crescendo, ele estava pedindo a Deus que ele estava querendo fazer um trabalho dentro da cadeia. Ele estava querendo falar com os prisioneiros. Eles tinham uma cadeira pequena lá, só os índios. E ele estava orando para Deus para ajudar ele a entrar lá e ter um ministério dentro da cadeia. E depois disso, as pessoas, os inimigos deles lá ao redor, com inveja que eles crescendo, mudando a vida das pessoas, mandaram eles embora desse terreno. Eles já tinham construído um templo e tudo. Deus vai ouvir. Deus tem coisas para nós fazer. Vamos ser preparados a aceitar qualquer plano de Deus. Porque nós sabemos que o plano de Deus é o melhor plano nesse mundo. Melhor direção na sua vida, na minha vida, é para estar no plano de Deus. José estava longe. José estava numa cadeia muito mal, por 13 anos. Mas ele estava exatamente onde Deus quis. Sendo preparado para ser um salvador do Egito e da sua família e o futuro da nação de Israel, onde ia nascer Jesus Cristo. Enquanto estava na prisão, o sonhador recebeu outros sonhos, contou para o rei e falou que vai ter 7 anos de abundância, tudo vai crescer. E depois de 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de fome, onde nada vai crescer, pessoas vão morrer de fome. O rei tirou ele da prisão com 30 anos de idade, depois de 13 anos na cadeia. Colocou ele como primeiro-ministro. José foi na nação inteira, construiu galpões assim, para colocar tudo que sobrou da comida na nação inteirinho. Por 7 anos, encheu com comida. E quando começou a fome, os egípcios não estava chovendo, não estava crescendo nada. Eles comeram tudo que tinha e eles começaram a buscar comida. E eles chegaram para José. E José vendia comida e todos sobreviveram. Foi nessa época que o pai dele, depois de 20 anos, 3 anos na cadeia, 7 anos de abundância, agora está indo na fome. 20 anos depois que os irmãos venderam ele como escravo, o pai falou: aqui não tem comida, não está crescendo nada. Eu sei que eu vi que lá no Egito, que eles têm comida. Ele deu coisas para os filhos lá e comprar. Nós conhecemos essa história. Várias vezes José encontrou com seus irmãos, nem reconheceu ele. Mas o que eles fizeram? Quando eles chegaram a José, eles se prostraram diante de José. José sentiu esse amor para eles. Ele deu comida para salvar fisicamente a sua própria família. Se não fosse por José dentro do Egito, a sua família nessa fome ia morrer. Só Deus tem capacidade de olhar no futuro para todas as circunstâncias e preparar alguém, colocar aquela pessoa no lugar certo
para fazer uma grande diferença naquela situação. E talvez é isso que Deus está fazendo na sua vida, te preparando para um momento lá no futuro. E talvez vai ter que passar dificuldades aqui. Talvez vai ter que ter momentos na sua vida em que você não entende muito bem porque Deus está deixando isso acontecer. Mas nós temos que usar José como exemplo. Jesus deu o exemplo de José para os seus discípulos. Todos os seus discípulos foram perseguidos e eles foram mortos cruelmente. Nós olhamos agora para eles também. E nós entendemos que essa vida cristã é algo que o mundo não entende e vai causar conflito. Mas eu confio muito mais em Deus do que em qualquer situação. E por isso eu vou manter a minha vida reta, firme, fiel, até o fim, para honrar e glória de Deus. E se Ele me usa aqui para fazer uma grande diferença nesse mundo, para falar para muitas pessoas, ou se eu tenho oportunidade para falar a palavra de Deus para uma pessoa, isso não importa, porque não é sobre o que eu vou fazer, o que Deus quer, como Ele quer me usar. No último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Vamos começar a ler, versículo 15. Esse é lá no final, depois que José deu tudo para eles. Anos depois, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, olha quantos anos essa ficou na cabeça deles, o mal que eles fizeram. Então, porque agora o pai morreu, eles pensam, talvez agora que o pai morreu, ele vai voltar do Egito e nos matar. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dizéssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Vamos ver ele agora como tipo de Cristo, o filho amado pelo Pai, rejeitado pelo seu povo, vendido como escravo, maltratado, rejeitado, insultado, colocado para morrer na cruz. E quando Jesus viu todo aquele povo que rejeitou ele, a Bíblia diz em João que Jesus chorou. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, exatamente como no sonho. Prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês, presta bem atenção de versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Não é isso uma perfeita descrição de como alguém precisa chegar ao Cristo, pedindo perdão, arrependido dos seus pecados, da sua vida, de todo o mal que fez contra Deus, e chegando humildemente, se prostrando diante do Senhor e dizendo que somos aqui teus escravos, me recebe, me perdoe dos meus pecados, faça comigo o que quiser,
Eu estou me entregando como escravo ao Senhor. E quando nós fazemos isso com Cristo, Ele vai nos levantar, Ele vai nos perdoar, Ele vai falar amavelmente conosco, Ele vai sustentar para sempre a nossa vida. É isso que Jesus pode fazer na sua vida. É isso que você tem que falar para os outros que Jesus pode fazer na vida deles. Como eles vão saber? Como eles vão conhecer se você não falar? O mundo não vai contar. Eles não vão ver na televisão. Eles não vão nascer já sabendo. Alguém tem que falar. Deus nos chamou não somente para preservar a nossa vida bonitinha aqui. Ele nos chamou, nos salvou para fazer uma diferença na vida dos outros. E se nós não estamos fazendo essa diferença na vida dos outros, contando a história de salvação, contando a história de vida eterna, contando a história do inferno, contando a história do pecado, contando toda a história que a Bíblia ensina, estamos sendo inúteis diante de Deus. Temos que nos levantar. Temos que contar o nosso sonho. Eu tenho um sonho para viver por Deus. Eu tenho um sonho que Ele vai fazer uma grande coisa na minha vida. Esse sonho não é uma coisa mística que eu recebi. Esse sonho é que vem da palavra de Deus. Ele quer que eu faça alguma coisa especial com a minha vida. Você contando isso para os outros, eles vão achar você uma pessoa louca. Mas Deus entende. E não se importa o que outros pensam. Permanecem fiel. A sua vida, na sua vida cristã, Jesus disse: seja felizes quando as pessoas se insultarem, maltratam você, façam coisa errada com você, por minha causa. Vamos nos preparar por isso, para que quando acontecesse, que nós não fugimos achando uma coisa que muito ruim, porque é uma coisa normal. E vamos assumir essa vida que nós temos, e vamos ser fortes, e não se importa o que acontece. Se o nosso mundo nós temos, enquanto o Tiago vem aqui para preparar uma música, uma das músicas que nós cantamos, até se cair, se o mundo cair ao nosso redor. Eu não sei o resto, não vou cantar. Mas se o mundo cair ao nosso redor, vamos ficar louvando, alegres em Cristo. Somente uma pessoa que conhece verdadeiramente Jesus como Salvador possa continuar firmes nisso. Eu acho que uma grande razão que muitos nós passamos por dificuldades é só uma prova para ver se nós realmente somos verdadeiros. Porque a vida cristã não é para qualquer um. A vida cristã é impossível alguém que não tem o Espírito Santo dentro dele para ele viver. É impossível. Posso tentar, posso fingir para um tempo, mas vai embora. Porque não tem nada que nesse mundo te agrada. É sofrimento, sacrifício. Mas tem algo dentro da pessoa que ele sabe que está cumprindo a vontade de Deus. E nada vai me impedir. Isso é uma vida nova. Se você tem esse desejo, então usa o exemplo de José. Usa o exemplo dos apóstolos. Seja um exemplo para os outros. Que não importa o que acontece, eu vou permanecer feliz, alegre quando isso acontece, porque eu sei que esse vai durar um tempo, mas a eternidade vai ser tão grande que eu vou esquecer qualquer mal que eu passei aqui nessa terra. Se você não tem essa certeza, enquanto nós cantamos, o altar aqui está aberto, pode chegar a Jesus como os irmãos de José chegou a ele, humildade, se ajoelhando, pedindo perdão, entregando a sua vida como escravo para o Senhor, para tomar conta da sua vida, crendo nele como o Salvador do mundo e o Salvador da sua vida. Se não fez isso, pode fazer isso hoje à noite. Vamos ficar em pé, por favor, vamos cantar.
Deixe Deus explorar o seu coração. Vê dentro de você o que você precisa nesse momento. E age corretamente. Toma a decisão certa hoje à noite. Não sai das portas da mesma maneira que entrou. Seja algo diferente. Deixe algo diferente ser na sua vida. Um desejo de realmente servir o nosso Senhor. Vamos cantar.